No jantar, minha irmã recostou-se na cadeira, sorriu com desdém e perguntou: Qual é a sensação de ser o mais inútil aqui? A sala explodiu em risadas, garfos tilintando nos pratos, olhos se voltando para mim como se eu fosse a piada da noite. Todos riram, menos eu. Eu não me abalei. Não respondi com raiva. Apenas sorri e disse: E qual é a sensação de saber que este inútil não vai mais pagar as suas contas? No segundo em que essas palavras saíram da minha boca, um silêncio pesado caiu sobre a mesa. O copo do meu pai congelou a meio caminho dos seus lábios. O sorriso da minha mãe se desfez e a confiança da minha irmã se estilhaçou como vidro. Naquele momento, percebi que anos, sendo a carteira silenciosa da família, tinham finalmente acabado, e eu não era mais o homem que eles pensavam que podiam controlar. Mas antes de compartilhar minha história com você, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Às vezes, saber que alguém está ouvindo faz toda a diferença. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se a minha história te tocar, por favor, clique no botão de se inscrever. Cada história que eu compartilho vem de um lugar de cicatrizes e sobrevivência. E o seu apoio me ajuda a continuar contando-as. Meu nome é Leandro Mendonça, e esta é a noite em que deixei de ser inútil. Uma semana antes de dizer as palavras que racharam a minha família, eu passei de bicicleta pela antiga casa no Morumbi e parei na calçada como um invasor na minha própria história. Pela janela da frente, eu ainda conseguia imaginar a estante de troféus cheia com as faixas e sorrisos de concurso da Daniela. As fotos de líder de torcida posicionadas para capturar a luz, enquanto meus certificados, Olimpíadas de Matemática, cursos de programação, cartas de bolsa de estudos, viviam em uma caixa de arquivo empoeirada debaixo da escada. Quando você cresce em uma casa onde os holofotes nunca se movem, você aprende a coreografia das sombras. Você se torna o filho que conserta as coisas em silêncio. O filho que não precisa de muito. O irmão que paga e chama isso de amor. Naquela noite, no meu apartamento no centro, com o brilho da cidade pressionado contra o vidro, abri minha planilha e observei a coluna da família inchar como um hematoma. Pagamentos automáticos, transferências, Pix rotulados como ajuda. Rolei a tela e vi um ano inteiro de ajudas. Minha mãe, Valéria, ligou bem na hora. Sua voz era suave, pedindo desculpas, ensaiada. O carro da Daniela, de novo, os meninos, a correria, como tudo era estressante. Eu disse a ela que resolveria. Digitei o valor, escrevi ajuda na descrição como uma superstição e encarei o novo total subindo. Eu sempre acreditei que dinheiro podia comprar paz. O que ele comprava era silêncio. De manhã, o metrô deslizava em direção ao centro. A cidade se desenrolando na janela. Um anúncio passou piscando no vidro. Bem-estar e limites. Duas palavras que pareciam um desafio. Meu celular vibrou. Thaís, não leve o fogo para casa para abraçá-lo. Café. Enviei um sim, porque ela é a única pessoa que não confunde meu silêncio com rendição. No café em Pinheiros, o vapor pairava no ar como uma névoa de palco. Thaís olhou para mim do jeito que melhores amigos olham quando se recusam a aceitar sua mentira favorita. Eles amam você ou a sua carteira? Eu ri, tentando ignorar. É família. Ajudar é o que a gente faz. Ela deslizou um guardanapo pela mesa, com 3 frases escritas em sua letra de forma caprichada. Não estou em posição de ajudar com dinheiro agora. Posso sentar com você para montar um orçamento e te conectar a um consultor financeiro. Desta vez, vou passar. Pratique, ela disse em voz alta. Eu pratiquei,
me sentindo ridículo no início, depois menos ridículo, e estranhamente mais alto. Ela acrescentou: limites em ti são uma forma de ficar, não de ir embora. No meu sofá, perto da meia-noite, li aquelas linhas no silêncio até que elas não tremessem mais na minha boca. A mensagem da Daniela chegou como um lembrete de rotina. Semana que vem, 35 anos de casados, da mamãe e do papai. Você cuida de tudo, como sempre, né? Ah, e o condomínio está atrasado. As reticências pairavam ali como um anzol esperando pela minha boca. Voltei para a coluna da família na planilha e observei os números incharem entre a festa e o pagamento. O velho reflexo me disse para ajudar de novo. Coloquei o celular virado para baixo e disse a mim mesmo uma verdade que não tinha ousado dizer em voz alta. Em uma semana, ou eu parava de comprar silêncio, ou adicionaria mais uma conta e chamaria isso de amor. No dia seguinte, a sala de reuniões com paredes de vidro parecia um aquário. Minha equipe se aglomerava em volta dos protótipos enquanto eu os guiava por um lançamento. Minha caixa de entrada apitou, a promoção que eu havia conquistado meses atrás. Finalmente, oficial, diretor de produto. A palavra diretor soou como um aperto de mão com o eu que eu me esforcei para construir. Antes que eu pudesse saborear, a mensagem da minha mãe apareceu na tela. Você poderia buscar a gente para o jantar? A Daniela está atrasada e você está mais perto. Aquela velha coreografia, de novo. A armação sutil que me fazia de motorista para que minha irmã pudesse chegar tarde e sair cedo. A conta misteriosamente dividida, os aplausos direcionados para o mesmo lado. Eu digitei: organizei um carro de aplicativo para vocês. Feliz semana de aniversário. E enviei. Um pequeno nó se desfez em algum lugar que eu mantinha apertado. Na minha hora de almoço, entrei em um estúdio de fotografia com um HD e um plano. Queria dar a eles algo que o dinheiro não pudesse achatar. 40 anos costurados em um álbum digital. O primeiro apartamento deles com carpete felpudo e uma samambaia morrendo no canto. Papai em um terno de brechó. Mamãe em uma toalha de piquenique. Nós, crianças, com bocas sujas de picolé. Uma vida feita de pequenas coisas verdadeiras. Liguei para a cantina Bellini, da calçada, e confirmei a mesa do canto. O prato favorito do meu pai. Ossobuco. O bolo personalizado com glacê marfim. Encomendei o bom vinho Barolo, porque queria que meu pai levantasse sua taça e se sentisse visto. A recepcionista, alegre e inofensiva, mencionou de passagem que minha irmã havia ligado durante uma celebração anterior para pedir contas separadas. Agradeci e encarei o celular por um segundo a mais que o normal. No estacionamento do shopping, eu os vi antes que eles me vissem. Mamãe em um vestido prateado novo que capturava cada linha de luz. Daniela falando com a autoridade de uma personal stylist, uma pulseira brilhando em seu pulso. Eu me escondi atrás de um pilar porque não tinha sua energia para ser o bom moço. 20 minutos depois, meu celular apitou com uma marcação. A legenda da Daniela. Estilista da mamãe por uma noite, com uma série de corações e aquela pulseira em primeiro plano. Em algum lugar entre o concerto do carro e o condomínio, sempre havia uma pulseira. De volta em casa, parei em frente ao espelho do banheiro e pratiquei as frases de Thaís até que elas me pertencessem. Não estou em posição de ajudar com dinheiro agora. Podemos montar um orçamento e te conectarei a um consultor. Desta vez, vou passar. Quanto mais eu dizia, menos soava como não, e mais como sim, a dignidade, a clareza, a permanecer na sala, sem pagar pelo meu assento. Meu celular acendeu. Daniela. Sua voz era açúcar sobre aço.
O condomínio é urgente, Leandro. Só estou dizendo agora para não estragar o clima amanhã. Eu podia ouvir a coreografia por baixo das palavras. Me encurrale onde um não pareceria cruel. Prepare o roteiro para um sim. Vamos conversar depois do jantar, eu disse, firme. Silêncio. E então, a mudança que eu conhecia tão bem. A suavidade azedando para a rispidez. Claro, se você acha que isso é ser responsável. A chamada terminou, e eu encarei meu reflexo, um homem que eu reconhecia em pedaços. O bom filho, o resolvedor de problemas, o homem que sabia como lançar um produto, mas não os seus próprios sentimentos. Meu pai ligou 1 hora depois, a voz calorosa, sem defesas. Sua mãe está animada. Que vinho você escolheu? Eu disse a ele, e pude ouvir o sorriso. Depois que desligamos, abri minha planilha novamente. A coluna da família me encarava, a confirmação da reserva ao lado de transferências de rotina, como se pertencessem ali. Imaginei o piano da cantina Bellini, o brilho sobre a toalha de linho, o jeito que minha família podia transformar uma celebração em um livro-caixa, onde o afeto só se equilibrava se eu pagasse mais. Se a família tem que se sustentar em um recibo, então amanhã à noite eu vou largá-lo. Cheguei cedo à cantina Bellini, o bairro dos Jardins brilhando lá fora como um cenário de filme. O piano no canto murmurava baixo, os talheres reluziam, e a mesa de canto exibia a pequena placa de reservado que eu garantira semanas atrás. Sentei-me, coloquei a foto de casamento emoldurada dos meus pais, 40 anos mais jovens e sorrindo em preto e branco, e verifiquei com o garçom sobre o bolo. Tudo tinha que ser perfeito. Pela primeira vez, eu queria que a noite fosse sobre eles, não sobre o drama constante que orbitava-se a Daniela. Quando meus pais entraram, senti um calor raro. Papai, com seu blazer azul marinho, mamãe, em um vestido prateado que ela não tinha usado antes. Ela girou levemente de quando a elogiei, a barra, pegando a luz. Notei o fio da etiqueta ainda pendurado perto do zíper, comprado às pressas, provavelmente pela Daniela. Papai admirou o Barolo que eu havia pré-encomendado, levantando a taça com genuíno deleite. Por um momento fugaz, éramos apenas família, inteira, sem manchas. A ilusão se quebrou quando Daniela entrou, 20 minutos atrasada, um rastro de frieza a seguindo como uma sombra. Ela beijou o ar, anunciou que o trânsito estava um caos e levantou o pulso para que a pulseira de diamante brilhasse sobre a mesa. Presente de aniversário do Rodrigo, disse ela, alto o suficiente para as mesas próximas. Então, começou a falar sobre os planos de férias de verão, sobre como seus filhos precisavam de experiências, não apenas coisas. No meu bolso, o celular vibrou com a mensagem dela sobre o condomínio. Meu maxilar se contraiu. Ela mudou de assunto rapidamente, a voz melosa. O Leandro só tem o trabalho. Nós construímos uma família. Tentei trazer a conversa de volta para meus pais, fazendo um brinde, falando dos jogos de golfe do papai e da força silenciosa de seus 35 anos. Por um momento, os olhos da mamãe brilharam. Papai apertou meu ombro e pareceu quase certo. O garçom serviu o vinho da reserva. Mamãe suspirou suavemente com o aroma, mas o sorriso de Daniela se inclinou. Diretor, o dinheiro paga bem, hein? Ela murmurou, meio elogio, meio lâmina. Eu permaneci imóvel. Então ela atacou. Qual é a sensação de ser o mais inútil aqui? Suas palavras foram ditas com um volume deliberado, provocando risadinhas nervosas das bordas da mesa. A mão da mamãe se contraiu no guardanapo. Papai encarou sua taça. Rodrigo tentou um sorriso frágil. Eu mantive meus olhos fixos nos dela.
E qual é a sensação, eu disse calmamente, de saber que este inútil não vai mais pagar as suas contas? O riso morreu no meio do fôlego. O silêncio se adensou. Deslizei meu celular pela mesa, em direção ao meu pai, com o aplicativo do banco aberto, rolando-o por 12 meses de transferências. 135 mil OS. Cada entrada, rotulada, fopoada como ajuda. Isso acaba esta noite, eu disse. O rosto de Daniela ficou vermelho. Era uma brincadeira, ela estalou. Você leva tudo tão a sério. Lembrei-a de cada brincadeira que me custou caro. Os consertos do carro, a dívida do cartão de crédito, o material de futebol. Os olhos de Rodrigo piscaram. A primeira fratura. As bochechas do meu pai avermelharam. O garçom parou por perto, lendo o ambiente, e recuou sem uma palavra, sobre a sobremesa. Os nós dos dedos da minha mãe estavam brancos em seu colo. Levantei-me, deixei dinheiro na pasta da conta e disse à equipe para trazer o bolo para a mesa. Feliz aniversário, eu disse para meus pais, a voz firme. Aproveitem a noite. Então caminhei em direção às pesadas portas de vidro, cada passo mais leve, o ar lá fora cortante com a garoa de São Paulo. Pela primeira vez, eu podia respirar sem pagar por isso. Atrás de mim, a porta se abriu. Preparei-me para a fúria de Daniela, mas era Rodrigo, os olhos inquietos, a voz baixa. Você está certo, ele disse. Ela passou dos limites. Eu vou consertar isso. Suas palavras pairaram no ar como uma promessa que ele não tinha certeza se poderia cumprir. Mas foi a primeira vez em anos que alguém saiu da sombra dela. Naquela noite, no meu apartamento, meu celular não parava de vibrar. Mamãe, você fez a Daniela chorar. Seu pai está decepcionado. Daniela, você estragou tudo. Peça desculpas agora. Papai, você precisava mesmo fazer uma cena? Sentei-me no sofá, o celular brilhando como um júri, cada mensagem apertando o nó no meu peito. Então, um alerta de e-mail. E-mail piscou no topo da tela. Um aviso do banco em nome do meu pai. Atividade suspeita na linha de crédito imobiliário. Meu estômago revirou. Não era só a mim que ela estava drenando. De manhã, forcei-me a entrar no ritmo do trabalho, apresentando slides, falando sobre métricas de produtos. Minha voz firme enquanto minha mente cambaleava. Minha assistente entrou, sem jeito. Tem uma visita na recepção, Daniela Mendonça. Eu congelei. E então, ela estava entrando no escritório, a voz aguda, cortando o espaço aberto. Então é isso que você faz, Leandro? Sentado em escritórios de vidro enquanto sua família se afoga. Os olhares se voltaram. Minha equipe encarava. Eu a puxei para o corredor, o maxilar cerrado. Ela exigiu 10 reais para o condomínio, agora, hoje, ou eles perderiam a casa. Suas palavras, como algemas, ensaiadas. Lembrei-me do guardanapo de Thaís, as frases que pratiquei, até minha garganta parar de tremer. Eu disse, não. Seu rosto se contorceu. Você vai morrer sozinho com o seu dinheiro. Ela sibilou. Um movimento no canto do olho. Rodrigo, parado perto do elevador, maxilar cerrado, puxando, gentilmente, mas com firmeza, para longe. O estrago no trabalho já estava feito, os sussurros me seguindo enquanto eu voltava para a reunião. Naquela tarde, Rodrigo ligou. Nos encontramos em um pequeno café, o ar pesado com cheiro de café, expresso, queimado e algo próximo à confissão. Ele parecia mais velho, os ombros caídos. Você estava certo, disse ele.
Eu deixei ela fazer o que queria. O carro está prestes a ser retomado pelo banco. Cartões estourados, 3 meses de condomínio atrasado. Ele esfregou as têmporas. Mas ela disse aos seus pais que você se recusou a ajudar, que eles não tiveram escolha a não ser usar a linha de crédito. Minha respiração falhou. Não era só a mim que ela havia manipulado. Meus pais também estavam emaranhados em sua teia. A casa deles, nossa casa, hipotecada ou poupida por causa dos gastos dela. Os olhos de Rodrigo estavam cansados, mas pela primeira vez, claros. Não posso continuar encobrindo-a. Ele admitiu. Ela está quebrando todos nós. Caminhei de volta no crepúsculo de São Paulo, com um frio que não tinha nada a ver com o clima. Nunca tinha sido sobre um pagamento de condomínio ou uma transferência. Era um sistema, um padrão, uma família ensinada a alimentar a fome dela a qualquer custo. E pela primeira vez, percebi que não era o único de quem ela estava se alimentando. O silêncio do café grudou em mim quando saí, carregando o peso de uma verdade que eu não podia mais me dar ao luxo de enterrar. Quando papai ligou, sua voz carregava o mesmo peso que tinha quando eu era menino. Só que agora, tremia. Venha para casa, filho. Tem algo que você precisa ver. Dirigi de volta para o Morumbi, os faróis cortando o crepúsculo, até que a casa onde cresci surgiu na rua silenciosa. A sala de estar estava despojada de seu calor. A mesa de centro estava soterrada sob pastas, extratos de contas em pilhas organizadas. As mãos do meu pai tremiam enquanto ele me entregava uma pasta. Olhe. Seus olhos estavam vidrados, o maxilar tenso. Os números me atingiram como um soco. Daniela estava listada como usuária autorizada desde os dias em que eles refinanciaram para reparos. Agora, mais de 435 daí haviam sido sacados da linha de crédito imobiliário. Folheei, extrato após extrato, meu peito apertando. Cartões de crédito em nome deles, saldos explodindo, adiantamentos em dinheiro desviados. No total, quase 750 mil dólares. Mamãe enxugava os olhos com um lenço. Ela ainda é nossa filha, Leandro. Ela deve ter tido um motivo. Eu a encarei, o coração batendo forte. Isso não é ajuda. Isso é roubo. A palavra pairou na sala como fumaça. Papai sentou-se, rígido, encarando os papéis, como se cada número fosse uma traição esculpida nas paredes de sua própria casa. Mais tarde, em um escritório silencioso, com as persianas semicerradas, sentei-me em frente à doutora Lúcia Almeida. Thaís havia marcado, insistindo que eu precisava de mais do que raiva para enfrentar o que estava por vir. Contei a ela tudo sobre os pagamentos, o jantar, o jeito que meus pais desviavam o olhar. Doutora Lúcia ouviu sem se abalar e então disse, com firmeza: Você acha que está ajudando? Você está sendo conivente. Cortá-la não é crueldade. É a única maneira de parar de envenenar o sistema. Minha garganta se apertou. Mas meus pais... Se eu parar, eles cairão com ela. Ela se inclinou para a frente, o olhar firme. Se ninguém se levantar, todos vocês desmoronam de qualquer maneira. A linha tem que ser traçada e tem que vir de você. Ela me deu uma tarefa. Escreva as palavras que você vai dizer. Prepare a declaração que conta-se a verdade sem pedir desculpas. Saí com uma folha de papel no bolso que parecia mais pesada que todos os extratos bancários combinados. Naquela noite, caminhei pelo Parque Biué, Ibirapuera, o ar úmido de pinho, as luzes da cidade pulsando fracamente além das árvores. Sentei-me em um banco e peguei meu celular. Uma mensagem de Rodrigo iluminou a tela. Anexada estava uma imagem.
Um formulário de empréstimo com meu nome rabiscado na linha da assinatura. Minha respiração falhou. Não era minha letra. Meu pulso martelou enquanto eu lia o texto dele. Encontrei isso na bolsa dela. Achei que você deveria saber. Ela falsificou sua assinatura. Meu aperto se intensificou até os nós dos dedos ficarem brancos. Não eram apenas meus pais que ela estava sangrando. Ela estava me arrastando para suas dívidas. Há um traço de tinta falsificado da ruína legal. As luzes da cidade se borraram. O papel no meu bolso amassou quando cerrei o punho, e as palavras da doutora Lúcia ecoaram. Para curar, você precisa abrir a ferida. Na noite seguinte, a voz do meu pai soou no telefone, resoluta de um jeito que eu não ouvia antes. Amanhã à noite, reunião de família. A Daniela tem que estar aqui. Desliguei, encarando o teto do meu apartamento, o peso daquilo me pressionando. Amanhã, a verdade teria que caminhar para a UAE. Na noite seguinte, a sala de estar no Morumbi estava desprovida de conforto. As cortinas estavam bem fechadas, a velha mesa de madeira, limpa de revistas e coberta, em vez disso, com provas. Impressões do banco, faturas de cartão de crédito, o formulário de empréstimo com minha assinatura falsificada. Sentei-me no sofá, o rascunho da minha declaração na mão, cada linha escrita com a voz calma, mas inflexível, da doutora Lúcia. Papai estava na cabeceira da sala, os ombros eretos. Vamos começar. Daniela chegou atrasada, batendo a porta atrás de si, os olhos faiscando. Isso é uma armadilha. Mamãe tentou acalmá-la, mas suas palavras eram afiadas, defensivas. Nós só queremos conversar sobre a verdade. Daniela revirou os olhos, virou-se para mim. Olha só você, finalmente, conseguindo os holofotes. Era isso que você queria, Leandro. Seu sorriso era frágil. Papai jogou o primeiro arquivo sobre a mesa, as páginas se espalhando como estilhaços. 435 mil os. Para onde foi? A voz de Daniela foi instantânea, ensaiada. Foi para investimentos da família. Eu ia pagar de volta. Peguei o próximo papel, o formulário de empréstimo falsificado, e o coloquei no centro. E isso, você assinou meu nome. Seu rosto ficou imóvel por uma fração de segundo antes que a máscara retornasse. Rodrigo, de pé atrás dela, falou pela primeira vez. Eu encontrei na bolsa dela. É real. Sua voz era baixa, envergonhada. O ar mudou. Pela primeira vez, Daniela não estava apenas brigando comigo. Ela estava encurralada. Observei o rosto do meu pai endurecer, o silêncio se esticando. Então ele explodiu. Você não é mais a princesa desta casa. Sua voz sacudiu as paredes. A mão da mamãe se contraiu no braço da poltrona, mas ela não se moveu para protegê-la desta vez. A bravata de Daniela se quebrou. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela varreu a sala, procurando por alguém para puxá-la de volta para a segurança. Ninguém veio. Levantei-me, o rascunho tremendo na minha mão, mas minha voz firme. Eu amo esta família, mas não vou mais comprar amor. Não vou financiar o respeito. Se vocês querem um irmão, um filho, um parceiro, não virá com transferências e linhas de crédito. Virá com responsabilidade. As palavras soaram cruas, sem polimento, mas minhas. A voz de Daniela caiu, quebrada. Você me traiu. Eu olhei para ela, os anos de silêncio pressionando entre nós, e respondi. Não. Eu só parei de ser sua vítima. Os lábios da mamãe se separaram, um sussurro tremendo ali. Então ela disse o que eu nunca esperei. Eu não vou te salvar desta vez, Daniela. A sala ficou imóvel. O peso daquilo pressionou as paredes, o chão, o ar. O maxilar do meu pai estava tenso. Os ombros de Rodrigo caíram. Os soluços de Daniela cortaram o silêncio.
Fui em direção à porta, o ar da noite me chamando. Na varanda, o vento frio do Morumbi me atingiu, cortante e limpo. De dentro, a voz dela me seguiu, rouca de raiva. Se eu perder tudo, Leandro, eu te levo junto comigo. Fechei os olhos, o ar da noite contra meu rosto, sabendo que a tempestade estava apenas começando. A noite após a tempestade, na sala de estar, dirigi de volta para o Morumbi com um peso que pressionava minhas costelas. A casa parecia a mesma por fora, mas por dentro o ar estava mais pesado, como se as próprias paredes se preparassem para outro round. As pilhas de papéis ainda espalhadas pela mesa. Daniela, sentada com os braços cruzados, o queixo erguido, um desafio escrito em seu rosto. Meus pais sentados juntos no sofá, as mãos quase se tocando, o silêncio deles mais revelador que palavras. Papai quebrou seu silêncio. Você pegou 750 milhões, Daniela. Você quase levou esta família à falência. Sua voz era de ferro. Daniela rebateu instantaneamente. Se o Leandro não fosse tão mesquinho, eu não teria precisado. Seus olhos se voltaram para mim como se tudo fosse um teste no qual eu havia falhado. Inclinei-me para a frente, minha voz calma, mas firme. Você não precisa do meu dinheiro. Você precisa encarar a si mesma. Rodrigo pegou sua pasta e deslizou recibos. Viagens para Cancún, boutiques de luxo, fins de semana em spas. Isso bate com os saques, Daniela. Cada um deles. Seu tom era baixo, mas final. Ela se encolheu, mas não negou. Os lábios da mamãe tremeram, mas desta vez ela não se moveu para proteger a filha. Nós estabelecemos as condições, uma por uma. A casa teria que ser vendida, trocada por algo menor, administrável. Rodrigo assumiria o controle de cada centavo que entrasse e saísse. Daniela entraria em tratamento e colocaria por escrito a dívida que ela devia. Não era punição, era sobrevivência. A voz da mamãe, geralmente suave, afiou-se com um aço que eu nunca tinha ouvido. Se você se recusar, eu mesma ligo para o banco. Os olhos de Daniela se arregalaram. Pela primeira vez, ela parecia encurralada, não apenas por mim, mas pela mulher que sempre correu para acobertá-la. Mais tarde, na cozinha, Daniela explodiu. Você só quer me ver rastejar. Sua voz rachou contra os armários. Eu balancei a cabeça. Não. Eu só quero uma irmã que me respeite. Algo se quebrou. Então sua voz vacilou. Seus olhos se desviaram. Eu tenho ciúmes de você desde que éramos crianças. Você sempre foi o inteligente. Eu tinha que chamar a atenção de qualquer maneira que pudesse. A confissão pairou entre nós como fumaça, amarga e crua. Lá fora, no quintal, a noite pressionava, fria e úmida. Fui para a varanda e ela me seguiu. O rosto, uma mistura de raiva e exaustão. A luz da varanda lançava sombras que aguçavam cada linha dela. Eu disse a ela a verdade, da forma mais simples que pude. Você escolhe mudar ou perder tudo. Seus olhos se encheram, seus ombros caíram, mas ela não respondeu. Apenas chorou. Seu orgulho e seu medo emaranhados no mesmo som. Virei-me em direção ao portão. A voz dela me seguindo na escuridão. Se eu perder esta casa, eu me perco. Expirei no ar frio. Talvez seja exatamente isso que precisa acontecer, pensei. Às vezes, a única maneira de encontrar o que é real é deixar a imagem falsa desmoronar. 1 ano se passou, pesado e lento, mas a mudança tinha um jeito de marcar os dias. Dirigi até o novo apartamento onde Daniela e Rodrigo moravam. Um modesto 2 quartos perto da marginal, reduzido da antiga casa. Quando Daniela abriu a porta, ela usava jeans
e um suéter simples. Sem brilho, sem holofotes, apenas uma expressão cansada, mas calma. O apartamento era pequeno, mas organizado, não se afogando em coisas. Rodrigo me cumprimentou com algo próximo ao orgulho. Já pagamos uma boa parte. Não é muito, mas é nosso. A voz de Daniela estava mais baixa do que eu já tinha ouvido. Pela primeira vez, me sinto mais leve, tendo que resolver as coisas por mim mesma. É estranho, mas é melhor. Eu assenti, pego de surpresa pela sinceridade. Naquele fim de semana, toda a família se reuniu em uma pequena lanchonete perto do Ibirapuera. Sem lustres, sem piano, apenas cabines aconchegantes e pratos que chegavam fumegantes. Papai e mamãe deslizaram para a cabine, rindo da simplicidade. Daniela colocou um pacote embrulhado na mesa, um álbum de fotos de família impresso em papel reciclado, cuidadosamente arranjado. O sorriso da mamãe era real, não forçado. Papai riu, folheando as páginas. Este é o melhor presente que tivemos em anos. Levantei meu copo de chá gelado. Não precisamos de vinho caro, só precisamos de verdade. A mesa ficou em silêncio, por um momento. Então Daniela se virou para mim, a voz firme. Me desculpe, Leandro, por tudo, por aquela noite, por te chamar de inútil. A verdade é que você é o mais forte desta família. As palavras calaram mais fundo do que eu esperava. Não porque apagaram o que foi feito, mas porque foram ditas em voz alta, na frente de nossos pais, sem desculpas. Mais tarde, naquela noite, eu estava sozinho na minha varanda, de volta a São Paulo. A cidade brilhava abaixo de mim, estável e indiferente. Um ano atrás, eu saí da cantina Bellini me sentindo um traidor. Agora, eu entendia que aquele tinha sido o primeiro passo honesto em direção a algo real. Meu celular vibrou. Thaís. A mensagem dela era simples. Você manteve sua posição. Agora, construa sua vida. Encostei-me no parapeito, o ar noturno frio no meu rosto, e sorri. Não o sorriso estranho que usei por anos, mas um que me pertencia. Pela primeira vez, eu não me sentia invisível. Às vezes, a única maneira de salvar uma família é parar de ser a carteira deles. Porque quando o dinheiro não pode mais comprar amor, é quando as pessoas finalmente aprendem a amar de verdade. Um ano se passou desde aquela noite em que as paredes da sala dos meus pais se tornaram um tribunal. Um ano desde que as lágrimas de Daniela afogaram seu orgulho. Desde que a voz do papai trovejou pela primeira vez. Desde que a mamãe, finalmente, abandonou o hábito de proteger sua filha das consequências que ela mesma semeou. Um ano desde que eu saí da cantina Bellini, não como um traidor, mas como um homem que havia traçado uma linha. No entanto, algumas coisas ainda ardiam. O dinheiro podia ser devolvido, mas a confiança, do tipo que todos pensávamos ter, era mais difícil de reconstruir. A ligação veio em uma quinta-feira chuvosa. Mamãe queria todos nós juntos novamente, não para celebração, não para confronto, mas para um encerramento. Não podemos continuar vivendo como se tudo estivesse subentendido, disse ela. Sua voz carregava a fadiga de alguém que finalmente parou de fingir. Dirigi de volta para o Morumbi, para uma casa que não mais carregava o peso de dívidas não ditas. A antiga casa da família havia sido vendida meses atrás. Eles viviam agora em um lugar menor, paredes mais próximas, mas o ar mais leve. A mesa estava nua desta vez. Sem papéis, sem pastas, sem acusações. Apenas canecas de café, um prato de biscoitos e o cheiro fraco de pinho. Daniela e Rodrigo já estavam lá. Ela não usava diamantes, nem cores vibrantes, apenas um suéter cinza e um sorriso firme, quase cauteloso. Rodrigo parecia cansado, mas de uma maneira diferente de antes. Não a exaustão de encobrir mentiras, mas de trabalhar em turnos duplos e levar isso a sério. Papai estava de braços cruzados, o maxilar cerrado,
mas seus olhos se suavizaram quando ele olhou para mim. Nós nos sentamos. Ninguém falou no início. O silêncio não era mais hostil, apenas pesado. Finalmente, mamãe o quebrou. É hora de dizer tudo. Não apenas o que dói, mas o que queremos construir. Porque se não o fizermos, ela olhou para mim, depois para Daniela. Ficaremos presos naquela noite para sempre. As mãos de Daniela se torciam em seu colo. Sua voz falhou no início, depois se firmou. Eu te odiava, Leandro. Não pelo que você fez, mas por quem você era. Você fazia tudo parecer fácil. Escola, trabalho, tudo. Eu me sentia como uma sombra na minha própria família. Ela olhou para o pai, depois para a mãe. E vocês me deixaram continuar assim. Vocês me deixaram acreditar que ser a favorita significava ser amada. Lágrimas escorreram por seu rosto. Me desculpem pelo dinheiro. Me desculpem por fazer de você meu inimigo. E me desculpem por fingir todos esses anos que eu era mais forte do que eu era. Papai expirou como se estivesse segurando a respiração por décadas. Eu deveria ter parado isso muito antes. Pensei que manter a paz era amor. Acontece que era covardia. Ele olhou para mim, depois para Daniela. Eu estava errado. Vocês dois mereciam mais do que eu dei. Mamãe cobriu a mão dele com a sua. Pensei que proteger uma filha a salvaria. Tudo o que fiz foi ferir o outro. Esse é o meu fardo para carregar. Pela primeira vez, os holofotes não estavam em Daniela, não estavam em mim, não estavam em ninguém. Estava espalhado pela sala, uniforme e sem hesitação. Rodrigo pigarreou. Nós vendemos a casa. Pagamos aluguel agora. Eu tenho 2 empregos. Daniela vai à terapia toda semana. Não é glamuroso, mas é real. E começamos a pagar a dívida, pouco a pouco. Sua voz falhou, mas havia orgulho nela. Estamos aprendendo. Senti algo dentro de mim se soltar. O menino que cresceu invisível naquela casa nunca esperou ouvir aquelas palavras. Então foi a minha vez. Olhei para todos eles. A família que eu quase perdi para o silêncio. Eu não estou mais aqui para ser um salvador. Não estou aqui para pagar as contas que vocês não querem encarar. Estou aqui porque eu quero estar. Porque eu ainda acredito nesta família, mesmo quando dói. Deixei as palavras pairarem, não como uma palestra, mas como uma verdade esculpida em cicatrizes. A conversa se estendeu pela noite. Falamos de dívidas, financeiras e emocionais. De limites que não eram gaiolas, mas pontes. Da maneira como o amor sem responsabilidade se torna tóxico. Papai admitiu que se encontrou com um consultor financeiro, algo que ele nunca teria considerado antes. Mamãe confessou que parou de socorrer Daniela às escondidas. Daniela nos contou sobre a terapia, sobre a vergonha que vinha a cada passo, mas também sobre o alívio de não se esconder mais. Mais tarde, saí para a varanda dos fundos. A chuva havia parado e o ar cheirava a terra molhada. Daniela se juntou a mim, de braços cruzados, tremendo um pouco. Eu ainda tenho medo, ela admitiu, todos os dias. Medo de cair de novo, medo de decepcionar todo mundo de novo. Eu olhei para ela e pela primeira vez, não vi a irmã mimada ou a manipuladora. Vi a garota que uma vez esteve no auditório da escola, com fitas no cabelo, sorrindo abertamente, tentando provar que era o suficiente. Você não precisa mais provar nada, eu disse baixinho. Apenas viva, apenas apareça. Isso é o suficiente. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo de novo, mas mais suaves desta vez. Quando saí naquela noite, não senti triunfo, nem vitória final. Apenas uma calma constante, do tipo que vem depois que o fogo queimou tudo o que era falso. A casa era menor, as contas bancárias mais enxutas, os relacionamentos, crus. Mas eles eram reais,
De volta ao meu apartamento, fiquei na minha própria varanda, São Paulo brilhando abaixo. Uma mensagem iluminou meu celular. Thaís, de novo. Orgulho de você. Os limites salvaram mais do que apenas você. Salvaram todos vocês. Sorri para a noite, porque a verdade estava clara agora. O dinheiro tinha sido a linguagem que usávamos para evitar o amor, para comprar silêncio, para manter os holofotes inclinados. Mas uma vez que essa linguagem foi removida, fomos forçados a falar honestamente, mesmo que doesse. E nessa honestidade, algo frágil, mas real, havia começado. Sussurrei para mim mesmo, enquanto a cidade respirava abaixo de mim. Depois do fogo, o que resta é o que sempre deveria durar. Há algo sobre famílias para o qual ninguém nos prepara. Nascemos nelas como se fossem constantes, como se o amor fosse automático, incondicional, imune ao veneno dos segredos ou ao peso do favoritismo. Mas o que ninguém te conta é que, às vezes, o amor é distorcido pelo silêncio, pelas coisas que não dizemos, pelas dívidas que continuamos pagando na esperança de que o dinheiro possa remendar as rachaduras nas paredes. Por anos acreditei que ser o confiável, ser a carteira invisível, era a maneira de ganhar um assento à mesa. Pensei que minha utilidade era o mais próximo que eu chegaria de ser amado. E quando minha irmã me chamou de inútil, com toda a ira a família rindo, pareceu que ela estava nomeando assim a verdade que eu sempre temi. Mas na noite em que finalmente me manifestei, com calma, firmeza, sem levantar a voz, eu percebi algo. Limites não são muros, são portas. São as linhas que traçamos para que o que é real possa entrar e o que é destrutivo tenha que parar no limiar. Naquela noite, ao me recusar a continuar pagando, eu não estava abandonando minha família. Eu os estava desafiando a me encontrar, sem o disfarce do dinheiro. Eu os estava convidando, talvez pela primeira vez, a me amarem por quem eu era, em vez do que eu dava. A jornada, desde então, não tem sido fácil. Minha irmã teve que desmoronar antes de poder começar a se reconstruir. Meus pais tiveram que admitir seus próprios erros, seus próprios anos de silêncio e favoritismo que deixaram cicatrizes em nós dois. E eu tive que encarar a terrível verdade de que meu valor nunca veio de ser necessário. Veio de ser eu. O homem que eu trabalhei tanto para me tornar. O menino que sobreviveu à sombra de sua própria infância. O irmão que finalmente se impôs. Se você já se sentiu invisível em sua própria família, se já foi o resolvedor, aquele que paga, aquele que apazigua as coisas enquanto suas próprias necessidades são deixadas em uma caixa fechada, então você conhece a dor de que estou falando. Você sabe como o silêncio pode cortar mais fundo que as palavras. E talvez você também saiba como parece impossível parar de desempenhar esse papel. Porque e se, sem ele, você ficar sem nada? E se você for embora e descobrir que eles não te amam, afinal? Mas aqui estaria a verdade que eu tive que aprender da maneira mais difícil possível. Se o amor só pode sobreviver enquanto você paga por ele, então não é amor. E quando você traça a linha, quando para de ser o banco, o bode expiatório, o silencioso, você dá às pessoas ao seu redor a chance de escolher. Às vezes, elas vão atacar. Às vezes, elas vão desmoronar. Às vezes, elas vão te surpreender. Mas não importa o que aconteça, você se encontrará. E talvez seja por isso que estou compartilhando isso com você. Porque não quero que ninguém viva a vida inteira acreditando que seu único valor está no que pode dar. Não quero que você continue confundindo silêncio com paz. Você merece ser visto, não apenas necessário. Você merece ser amado, não apenas usado. Se minha história ressoa com você, adoraria que me dissesse. Diga oi nos comentários ou me diga de onde você é. Eu leio todos eles, e saber que você está ouvindo me lembra que nenhum de nós está realmente sozinho nisso.
Se você já esteve à beira de sua própria tempestade familiar, se perguntando se tem a força para sair dela, então quero que saiba que você tem. E se você gostaria de ouvir mais histórias como a minha, cruas, dolorosas, mas honestas, por favor, inscreva-se. Cada vez que você faz isso, me diz que este trabalho importa. Importa. Que há um lugar no mundo para vozes como a minha e para histórias como a sua. Meu nome é Leandro Mendonça. Eu parei de ser a carteira invisível. E eu te prometo que, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é parar de pagar pelo amor e começar a exigir a coisa real. Porque, no final das contas, a família não é medida em reais. É medida em verdade. E a verdade, uma vez dita, nunca pode ser retirada.